Boa noite, pessoal. Nossa leitura inicial e todo o assunto a gente sempre tem retomado da introdução da carta, que são os primeiros 4 versículos, onde lá nós lemos o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Então, no nosso assunto de ontem, a gente falou um pouco sobre o aprendizado no perfeito amor. Então eu só quero agora recapitular um pouco, porque alguns de vocês faltaram, outros de vocês perderam as anotações, então fica aqui um resumo para vocês do que a gente viu no dia de ontem. O aprendizado do perfeito amor. Nós começamos fazendo essa afirmação com base nessa última frase aí, né, dessa introdução da carta, onde ele diz claramente que a sua intenção em escrever essas coisas é para que a nossa alegria seja completa. Então a gente refletiu um pouco sobre essa alegria completa e que essa alegria completa está em Deus. Deus é um ser pleno em alegria. Deus é um ser em quem a alegria é transbordante. Ele não é um ser como nós, que temos a ausência de alegria ou experimentamos alegria ocasionalmente. E essa alegria sempre está restrita às circunstâncias. Sempre é uma alegria que hoje eu posso ter e amanhã posso não ter. Eu posso ter uma experiência de alegria hoje e aquilo que me traz alegria hoje, amanhã me traz sofrimento e dor. Então isso é a nossa experiência com a alegria, ao contrário do nosso Deus, um ser pleno em alegria. Então a gente leu 3 textos, todos eles nos textos de João. Essa última frase, que é da primeira carta, né? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E aí 2 palavras de Jesus no Evangelho de João, onde ele diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E mais para frente, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E aí a gente ficou pensando um pouco, né, o porquê essa nossa alegria é tão distorcida, por que nós temos a dificuldade de ter essa alegria. E mais, por que os textos, tanto o texto de João, da primeira carta, como as palavras de Jesus, falam da nossa alegria como se ela fosse incompleta. Quer dizer, por qual razão ele quer nos dar uma alegria completa? É porque por algum motivo a nossa alegria não é completa. Nós não temos uma alegria completa. E é justamente por isso que, a partir dessa constatação da incompletude da nossa alegria, é que ele quer nos dar uma alegria completa. E aí a gente fez essa pergunta, né, a partir desse texto aí do meio, que é João 15:11, quando Jesus diz que ele quer que a alegria dele esteja em nós. Daí a gente fez a pergunta: de onde Jesus tira essa alegria? De onde Jesus tira essa alegria? Como Jesus pode ter uma alegria completa, mesmo sendo ele rejeitado, injustiçado, torturado e executado cruelmente por aqueles que ele veio salvar? O que será que esse Jesus sabe sobre o mundo que nós não sabemos? Como é possível ele falar de uma alegria completa se ele sempre soube qual o caminho que ele tinha para trilhar? Como ele pode falar ele ter uma alegria completa se ele sabia que a sua própria família o rejeitaria, os seus irmãos, isso é o capítulo 7 de João, ele seria rejeitado pelos judeus como um todo, ele seria injustiçado, ele seria torturado, ele seria assassinado numa cruz. Como é que ele pode falar de alegria completa ao ponto de querer compartilhar essa alegria dele com a gente, se ele já sabia que toda a sua vida seria pautada no sofrimento, na dor, na rejeição, na opressão, na sua morte e assim por diante? O que nos mostra então é que Jesus tem uma alegria que independe das circunstâncias. Em Jesus tem uma alegria que não importa o que aconteça, não importa o que está ao meu redor, não importa o que façam contra mim, nada disso importa. A minha alegria não está presa às circunstâncias. Não se trata de uma alegria momentânea, passageira, circunstancial, mas uma alegria plena. E aí a gente faz essa pergunta então: já que ele tem essa alegria plena, o que ele sabe desse mundo
que nós não sabemos. E aí a gente fez a seguinte afirmação: Jesus sabe, e melhor, experimenta o que as Escrituras estão nos contando, que o universo está repleto da glória de Deus. Jesus já vê o mundo sem o poder destrutivo do pecado e da morte, um mundo refeito no amor do Pai. E ele confia tanto no amor do Pai, confia que nem mesmo a morte pode nos separar desse amor, que ele entregou a própria vida para que essa também seja a nossa realidade. Então, o que Jesus sabe sobre o mundo que nós não sabemos? Jesus sabe sobre o mundo que nós não sabemos, é que esse mundo está nas mãos de Deus. E que o sofrimento, as circunstâncias, tudo aquilo que hoje pode nos roubar a alegria, não é para sempre. Ele tem uma confiança tão plena em Deus, a ponto de ele poder falar que a alegria dele é a alegria que ele queria dar para nós, mesmo sabendo que ele morreria em breve, né? Ele tem uma confiança tão plena em Deus que ele opta por entregar a vida dele à morte, mesmo sabendo que ele sofreria tudo o que sofreria, com toda a dificuldade que seria essa passagem pela morte. Mas por que ele faz isso? Porque sabe que o Pai vai dar a vida dele de volta. Porque tem a confiança de que a morte não é a última palavra sobre a vida dele. Ele sabe que na obediência ao Pai ele vai continuar desfrutando desse amor, ele vai continuar desfrutando dessa alegria completa, dessa vida plena, e que nada e nem ninguém, em nenhuma circunstância, pode tirar isso dele. Jesus tem essa convicção. E é justamente por isso, por ele enxergar isso, é que ele pode dizer que ele quer que a alegria dele esteja em nós. Porque ele quer substituir essas alegrias passageiras, circunstanciais que nós temos, por uma alegria plena. A alegria que ele próprio experimentou. A alegria que nunca o tirou do caminho da sua cruz, nunca o tirou do caminho da morte, muito pelo contrário, fez com que ele enfrentasse a morte corajosamente, confiando no Pai e derramando todo o seu amor naquela cruz por cada um de nós. E aí a gente fez a pergunta, ou as perguntas: como a nossa alegria pode ser completa? Como enxergar o mundo como Deus enxerga? Então, uma das coisas que a gente afirmou é que a nossa dificuldade em experimentar a alegria completa de Deus é justamente o fato de que nós enxergamos o mundo de uma forma diferente de como Deus enxerga. Nós não temos a mesma perspectiva sobre o mundo. Nós olhamos o mundo e enxergamos as consequências do pecado. E as consequências do pecado que estão no mundo e estão dentro de nós é exatamente o que nos rouba a alegria, o que impede a alegria, o que impede a paz interior. Porque a gente sabe que esse mundo é o que é, e a gente só vê um mundo de tristeza, morte, dor, destruição, sofrimento, injustiça, corrupção. É só o que a gente enxerga no mundo. O curioso é que tudo que a gente enxerga no mundo, a gente tem que ser sábio o suficiente para enxergar dentro de nós. Só está no mundo porque está dentro de nós. E nós somos parte desse mundo. Quem faz o mundo somos nós, seres humanos. Tudo isso está dentro de nós. Então, o que nós temos é um problema muito grave de visão. E Deus enxerga o mundo de uma outra forma. Jesus enxergava o mundo de uma outra forma. Jesus enxergava esse mundo já remido, já renovado, refeito no amor do Pai. E porque ele tinha essa visão, ele podia viver como viveu e nos convidar a andarmos com ele na sua luz. E essa foi a outra afirmação que nós fizemos, que Deus é luz e por isso ele nos convida a andarmos na luz. 2 textos que nós usamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E o texto de João: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Falamos que a carta de João, a primeira, faz 2 afirmações importantes sobre Deus: que Deus é luz e que Deus é amor. Então, quando a gente olha essa primeira observação, que é do capítulo 1, versículo 5 da primeira carta, que Deus é luz e nele não há treva alguma, o próprio João nos coloca na direção de entendermos como, de uma forma prática, essa luz de Deus brilhou entre nós. Essa luz de Deus, que é o próprio ser de Deus, brilhou em quem? Em Jesus Cristo. E o texto, e as trevas não tiveram o poder de derrotar essa luz. Então a luz prevaleceu sobre as trevas. Deus é luz e a sua luz manifestada entre nós é Jesus Cristo.
E esse Jesus Cristo foi aquele que as trevas não puderam apagar. Daí a gente lê o texto de João 1,5 até 2,2. A gente vai pular esse texto para chegar nesse ponto. O ensino de Jesus, então, é o que nos coloca no caminho de luz. Em primeiro lugar, porque o seu ensino chegou até nós por meio das suas palavras e das suas ações. Tudo aquilo que Jesus disse e tudo aquilo que Jesus fez constitui o seu ensino para nós. E como nós devemos olhar para esse ensino de Jesus? Como mandamento. Como mandamento. Qual é o nosso comportamento diante do ensino de Jesus? Um comportamento de obediência. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje ainda. Então, todo esse ensino de Jesus é para nós um mandamento. E esse mandamento por nós deve ser obedecido. Mas daí a gente fez a pergunta de qual é a finalidade desses mandamentos. E uma coisa é importante a gente destacar, que esses mandamentos não nos foram dados para o perdão dos pecados e nem para a salvação. Não é o cumprimento de mandamentos que nos salva ou que nos perdoa. Isso, ou seja, quem nos tira das trevas e nos leva para a luz é Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Então a finalidade do mandamento não é nos tirar da luz, das trevas. Quem nos tirou das trevas foi Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos que a salvação é pela graça e não por obras. Se a salvação viesse pelo cumprimento de um mandamento, ela seria por obras nossas, mas não é. Quem nos tira das trevas, portanto, é Jesus Cristo. Para que serve então esse mandamento? Já que ele não serve para a salvação e para o perdão. O mandamento é a orientação para andarmos na luz e permanecermos no amor. O ensino de Jesus, suas palavras e as suas ações, viver como ele viveu, obedecer às suas palavras, seguir os seus passos, o que é para nós? Tudo isso é orientação de como vivemos uma vida na luz, sem trevas. Como andamos na luz. E vivendo assim, o que nós estamos fazendo? Permanecendo no seu amor. Na obediência aos seus mandamentos, permanecemos no seu amor. E aí a gente leu esse texto para encerrar, né? Que assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E aí a gente encerrou falando um pouco, até a gente ilustrou, em pensar que a nossa vida às vezes é pesada, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada com Cristo às vezes se torna pesada, por quê? Porque a gente acaba carregando um peso extra na nossa bagagem, cheio de mandamentos. E esses mandamentos revelam algo muito importante sobre nós, que nós não confiamos no amor de Deus. Não confiamos que Deus de fato em Jesus Cristo nos libertou de toda condenação, de que o sangue dele me purifica de todo pecado, de que o seu sacrifício é a propiciação pelos nossos pecados. Mas eu já fui tirado das trevas, já estou na luz, e se eu pecar? Se você pecar, não é o mandamento que te perdoa. O que te perdoa? O que te traz perdão? O que alivia a sua bagagem? Confissão. Confesse o seu pecado. E se você confessar o seu pecado, você tem um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, e o seu pecado vai ser perdoado. É assim que permanecemos na luz. Não voltamos a obedecer mandamentos. Usamos os mandamentos e vemos a importância do mandamento e a nossa relação de obediência com Deus, justamente porque desfrutamos desse amor, aceitamos esse amor, confiamos nesse amor, e por causa de tudo isso, é que os seus mandamentos deixam de ser um peso para nós e se torna o caminho de aproveitarmos ao máximo tudo aquilo que Deus nos está dando por meio de Jesus Cristo. E eu quero falar um pouco mais então sobre isso nessa noite, nessa relação entre dizer, conhecer, obedecer e andar. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3, se você quiser abrir sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 3. São palavras bastante comuns nesse texto, esses quatro verbos, dizer, conhecer, obedecer e andar.
e a gente vai então olhar esse texto a partir então dessa perspectiva. O texto diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então presta atenção nisso, a forma como ele coloca, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Essa é uma primeira afirmação que ele faz. Okay? Antes de entrar em cada parte do texto, só dá essa visão geral comigo. Depois ele diz o seguinte, um problema. Qual que é o problema? Aquele que diz, eu o conheço, mas da sua forma de viver, prova o contrário. Então, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Qual que é esse problema que a gente mencionou? Esse é o nosso problema da hipocrisia. Né? Como religiosos, nós somos excelentes atores. Nós temos uma capacidade incrível de dizer coisas e vivermos outras. De confessarmos com a nossa boca uma coisa, mas com a nossa prática fazemos exatamente o oposto daquilo que confessamos. E o mais curioso é que a gente é tão estranho que a gente nem percebe isso. Né? A gente tem tanto problema que a gente nem sabe que tem, que a gente nem percebe que a gente faz esse tipo de coisa. Com a nossa boca a gente confessa uma coisa, mas com a forma de andar nós estamos confessando outra. Então João tem um problema muito grave com esse pessoal que diz. Né? Se você ler a carta toda, e você já deve ter lido, é só você perceber quantas vezes ele faz essa relação. Aquele que afirma, aquele que diz, aquele que afirma, aquele que diz. Porém, e aí ele vai mostrar o outro lado, sempre provando o discurso a partir da prática, a partir de ação. Nesse sentido, a carta de João, a primeira carta de João e a carta de Tiago têm uma semelhança muito grande. Porque a carta de Tiago vai trabalhar exatamente na mesma lógica. Não adianta nada com a boquinha linda que você tem, com a sua voz formosa e com o seu vocabulário incrível, você sair confessando coisas belas, se com a sua vida, com a sua prática, com a sua ação, você faz exatamente o oposto. Não funciona desse jeito. Ele diz que a nossa ação prova o que de fato está no nosso coração. As nossas obras provam a qualidade da nossa fé. Se essa fé é a fé genuína, a fé em Cristo Jesus, a fé que salva, ou se essa é uma fé do discurso, da boca para fora, uma fé da teoria. Essa fé não tem o menor sentido. É a mesma coisa que João fala nesse texto. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Você pode destacar aí na sua Bíblia essa expressão de amor aperfeiçoado, porque daqui para frente essa expressão aparece mais vezes e sempre vai ter uma importância muito grande. Ou seja, nele o amor de Deus está presente, está funcionando, está determinando a forma como ele vive. O amor de Deus nele é perfeito, é integral, entende? Então essa é a relação que ele vai estabelecendo. Quer dizer, existe uma forma de eu perceber, de eu avaliar a minha vida, para saber se o amor de Deus em mim é pleno, é perfeito, está aperfeiçoado, ou eu ainda tenho o que caminhar nessa direção, para compreender esse amor e vivenciar esse amor. Bom, vamos focar primeiro aqui em dois versículos, que é o 3 e o 4. E ver essa relação entre o conhecimento de Deus e obediência. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, esse texto mostra para nós que há uma relação entre o conhecimento e a obediência. Entre conhecimento e obediência. E isso é importante para nós, especialmente no contexto em que vivemos,
onde o conhecimento nada mais é do que conteúdos que a gente coloca na cabeça. Conhecimento é quando você lê um livro sobre determinado assunto e você adquiriu um conhecimento que antes você não tinha. Eu li lá um livro sobre como fazer um armário. O André gosta desse tipo de livro, né? Como ser marceneiro em 5 passos. Então, li lá aquele livro, aprendi a fazer um armário, adquiri um conhecimento, não é? A mesma coisa se você é de outra área, da filosofia, do direito, da pedagogia, enfim, qualquer que seja a área. Tudo aquilo que a gente lê, a gente assiste um documentário e etc., para nós é uma aquisição de conhecimento. Em parte isso é verdade, em parte é isso mesmo. Quando a gente estuda alguma coisa, o que acontece é que a gente agora tem um conhecimento sobre um determinado objeto de estudo que antes a gente não tinha. Mas nem sempre esse nosso conceito de conhecimento, e na verdade nunca, esse nosso conceito de conhecimento tem relação com obediência. O que tem relação com obediência é ordem, é mandamento, é lei, é regra. Essa palavra chama a palavra obediência. Conhecimento nem sempre. E na verdade nunca. Quando é que a gente relaciona conhecimento com obediência? Não tem muito sentido. Não no nosso contexto. Não na nossa ideia sobre o que é conhecimento. Mas na Escritura, e especialmente nas palavras do Evangelho, né, tanto de João quanto as palavras de Jesus, o quanto ele enfatiza essa relação, o quanto é impossível separar a obediência do conhecimento. Porque conhecer a Jesus implica em obedecer os seus mandamentos. Conhecer a Jesus implica em obedecer o seu ensino, seguir a sua orientação. É impossível eu conhecer Jesus sem o obedecer. Essa é uma dificuldade que muita gente tem. É possível uma pessoa conhecer Jesus sem segui-lo? Não, não é possível. É possível a pessoa saber um monte de coisa sobre Jesus. É possível uma pessoa saber tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. É possível a pessoa adquirir, então, um saber, um conhecimento puramente teórico sobre Jesus. Mas o conhecimento do qual o Evangelho fala, não dá. O conhecimento do qual o Evangelho fala é relacionamento. É relacionamento. Então, o convite para conhecermos a Jesus é um convite para nos relacionarmos com Jesus. Lembra daquela passagem que a gente leu no primeiro capítulo do Evangelho de João, dos 2 discípulos de João Batista, que foram apontados lá para Jesus? Falou, olha, João aponta para Jesus e fala, eis ali o Cordeiro de Deus e tal. Os discípulos começam a andar atrás de Jesus, perguntam onde ele morava, onde ele estava hospedado, aí Jesus chama ele para eles, né, para venham, ou seja, andem comigo, andem atrás de mim, para que vocês vejam. E qual é o resultado? Qual é o final daquela cena? Ele não nos conta onde Jesus morava. O que ele diz? Diz que os discípulos passaram aquela tarde com ele. Quer dizer, houve um início de um relacionamento. Todo o conhecimento de Jesus, portanto, é o relacionar-se com ele, é o fazer amizade com ele, é o começar uma relação e se tornar próximo, se tornar amigo, se tornar alguém que anda junto, que participa da vida. Na igreja, principalmente, e essa é uma crítica interna que a gente tem que fazer, né? Do evangelho, dos evangélicos e das igrejas cristãs, de fato a gente tem que fazer essa crítica interna. Que muito no nosso ensino sobre Jesus, a gente transmite muito esse ensino que é só da cabeça. E nos falta demais esse ensino que é o da vivência. Só tem um jeito de fazermos Jesus conhecido, do jeito que ele se fez conhecido e quer ser conhecido, através do discipulado, através do andar junto, da minha vida se envolver com a sua vida. Não tem jeito. Jesus não vai ser conhecido numa sala de aula. Jesus não vai se tornar conhecido num encontro como esse. Num encontro como esse, a gente fala, a gente prega, a gente ensina
aquilo que o Evangelho nos ensina. Mas saindo daqui eu tenho a minha vida. E é nessa vida que Jesus se torna conhecido. Nessa relação, nessa intimidade. Então o convite de Jesus para os seus discípulos sempre foi qual? Caminha comigo, anda comigo. Por que você vê o tempo todo Jesus ao redor da mesa com as pessoas? Por que você vê lá a cena como, por exemplo, Zaqueu, desce, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou te dar uma aula sobre o reino de Deus? Não, eu vou jantar na sua casa, vou comer com você. A mesa é lugar de início de relações, não é isso? Quando você conhece uma pessoa, alguém te apresenta alguém, qual é o segundo passo? Vamos tomar um café? Vamos marcar um almoço? Se você quer iniciar uma relação com essa pessoa, é assim que você faz, não é? Convida para comer. E aí depois, como é que a gente mantém o relacionamento? Como é que a gente mantém a amizade? Ao redor da mesa. Por que Jesus está o tempo todo ao redor da mesa? Porque Ele preza por relacionamento. Porque é no relacionamento que Ele se torna conhecido. Ok? Mas, essa questão da obediência, do conhecimento a Jesus, de Jesus, que implica em uma obediência aos seus mandamentos, nós somos levados a uma linha muito tênue entre a obediência e o legalismo. Já que todo o ensino de Jesus, pede de mim uma resposta obediente, rapidamente nós somos tentados a encarar isso como um movimento legalista. Como Jesus me dando uma lista de regras, um código de lei para ser obedecida. E aí rapidamente a gente faz com Jesus o que os fariseus no tempo de Jesus fizeram com Moisés. E aí Jesus se torna para nós o novo código legal e a tradição, e nós cristãos nos tornamos a versão atualizada 2.0 dos fariseus. Rapidamente, isso é natural para nós. Se nós não nos mantivermos alinhados com Jesus, percebendo o que Ele está fazendo, como Ele nos dá esse ensino na vida, não em código legal, mas na vida, nos relacionamentos. Se nós não percebermos isso, a gente corre o risco de confundir o seu ensino, entendendo que ele se torna para nós mandamentos e que exige de nós uma resposta em obediência, como se tudo isso fosse, na verdade, uma reformulação de todo o legalismo dos fariseus. Mas se Jesus se propunha mesmo a dar uma nova lei para os seus discípulos, e se para ele a questão de obediência era uma coisa de regras, por que ele tem tanto embate com os fariseus? Parece que Jesus e os fariseus tinham uma visão muito diferente sobre o que significava um mandamento. Eles tinham uma visão muito diferente sobre o que significava obedecer alguma coisa. A diferença era essa. Jesus tinha prazer em obedecer aquilo que era a orientação do Pai. Por quê? Porque ele conhece o coração do Pai. Porque ele está no amor do Pai. Para ele obedecer ao Pai não é um peso. Para ele obedecer ao Pai, o que é? É uma questão totalmente natural de que esse Pai sabe o que é melhor para mim. E se ele diz para eu fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Porque eu sei que esse Pai só quer o bem para mim. Jesus e os fariseus, portanto, têm uma visão bastante diferente sobre o que é o mandamento. E às vezes as discussões dele eram meio acaloradas, assim. Por exemplo, essa, Jesus falando para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Palavra de Jesus para os fariseus. Eles têm uma visão muito diferente sobre o mandamento. Por que eles têm uma visão diferente? Aonde está a diferença? A diferença está no coração. A diferença está no coração. Os fariseus olhavam para o mandamento como uma lista de regras. E Jesus olhava para aquilo e obedecia com o coração. O mandamento, como regra, eu obedeço sem ter nenhuma relação com ele. Eu posso odiar aquele mandamento,
mas eu obedeço. Eu discordo totalmente disso, mas fazer o quê? É a minha religião, né? Então tem que obedecer. E quando ninguém está vendo, eu desobedeço. Não é mais ou menos assim? Pois é, a gente não precisa ter um relacionamento de amor com o mandamento se a gente quer ser religioso. E era o caso dos fariseus. Jesus tem uma relação de amor com o mandamento. Por isso que para ele o mandamento não é uma obediência cega, fria, desprovida de vida, desprovida do calor do coração do Pai. Para ele é uma questão totalmente diferente. Então aquilo que os fariseus fizeram com o mandamento de Deus é transformar o mandamento em uma lista de regras ensinadas por homens, para serem observadas, para serem avaliadas e julgadas na vida dos outros, como se fossem apenas uma lista de regras que Deus estava dando para as pessoas, e a partir dessa lista então é que Deus estava avaliando quem era filho dele e quem não era filho dele, quem merecia a bênção dele e quem não merecia a bênção dele, quem ia para o céu, quem ia para o inferno. Como que Deus avalia isso? Vê a obediência, vê os seus pontos na lista do cumprimento das regras. Essa é a visão que o fariseu tinha. Jesus tem uma visão completamente diferente. Graças a Deus, o apóstolo Paulo e muitos de nós entenderam essa mensagem, né? E quando a gente entende isso, a gente lê um texto como, por exemplo, abre aí em Colossenses capítulo 2. E olha como isso é parte fundamental da nossa espiritualidade cristã, né? Entender que essa nossa obediência ao mandamento não é uma expressão, não é o seguir preceitos religiosos e puras regras inventadas por alguém, mas uma relação de amor com o nosso Pai. Colossenses capítulo 2, eu vou ler do 20 até o 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Certo? Qual é a palavra de Paulo para uma comunidade que estava tentando nutrir a sua caminhada com Deus através da observação de diversos mandamentos e etc. Pautar sua vida com Deus a partir de uma lista de regras de certo e errado. Qual é a palavra de Paulo? Tudo isso aí tem aparência de sabedoria, tudo isso parece religião pura, tudo isso parece coisa inteligente, mas não tem coisa mais burra do que essa. Porque na caminhada com Cristo isso não funciona, não serve para absolutamente nada. Esses mandamentos, essas regras, essa relação que vocês têm com o mandamento não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus Cristo veio trazer para nós. Então, se há uma linha tênue entre a obediência e o legalismo, e a gente viu a visão que o fariseu, que o legalista, né, tem sobre o mandamento, por um outro lado, há uma perfeição entre obediência e abundância. Obediência e abundância. A abundância de vida que Jesus nos prometeu está relacionada com a obediência aos seus mandamentos. Por que obedecemos aos mandamentos? Por que nós sabemos se amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos? Porque a obediência aos mandamentos não é para nós um fardo. Ou como obedecer aos mandamentos não se torna para nós um peso religioso, um desgaste físico, emocional e espiritual. Como isso é possível? Se nós enxergarmos o mandamento na perspectiva que Jesus o enxergava. Olha o que ele diz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Há uma relação
Há uma relação entre a obediência e a abundância de vida, a plenitude de vida. O que essa passagem de João 13 mostra para nós? É a cena que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? E no final, essa é a conclusão, esse é o ensino de Jesus para eles. O que Jesus diz para os discípulos? Olha, eu lhes dei o quê? Exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Significa que antes de ser um mandamento para nós, foi uma ação de Jesus. Foi um valor para a vida dele. Foi algo que ele julgou importante fazer. E essa ação de Jesus, de se curvar e lavar os pés dos seus discípulos, Jesus julga importante fazer isso, porque isso está relacionado a quem ele é. A quem ele é. Então, como é que vem aqui nesse texto um mandamento de Jesus para nós? No seu exemplo. O seu exemplo se torna um mandamento para nós. Entende? Eu lavei os pés de vocês. Para que, Jesus, que o Senhor lavou os nossos pés? Para que vocês entendam que daqui em diante vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Ah, mas lavar os pés uns dos outros, ou seja, em outras palavras, né? Me humilhar diante do outro, servir o outro, me colocar abaixo do outro, isso é uma questão meio complicada para nós. Se não foi complicada para Jesus, por que é complicado para a gente? Se não foi difícil para Jesus, por que é difícil para a gente? E ele era Deus. Quem que a gente é? Se ele não julgou isso algo complicado, algo humilhante, algo terrível, difícil, impossível de se fazer, por que a gente julga? Então, antes de ser um mandamento para nós, que um ditador maluco está dando para a gente, o que é isso? É exemplo que ele deu. Foi valor na vida dele. É algo que ele julgou válido para a sua vida, para a sua conduta. Então, o que Jesus está nos ensinando? A vida no reino de Deus. E ele está ensinando essas coisas para quem? Para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Os seus discípulos são aqueles que ele está tirando do reino das trevas e levando para o reino da luz. O seu reino. E aqui tem um segredo sensacional. Quando nós estamos na luz, os valores do reino das trevas já não têm mais valor algum. A lógica do reino das trevas não tem valor no reino da luz. As coisas já funcionam em ordem diferente. Não é mais a mesma lógica. No reino das trevas, quem é o maior? Aquele que governa, aquele que manda, aquele que faz, ou seja, o líder, o governante, o rei. Esse é o maior no reino das trevas. Mas e no reino da luz, quem é o maior? O menor. A lógica é inversa. Como ser feliz no reino das trevas? Pecando. Pecando. Como eu posso ser feliz no reino das trevas? Fazendo aquilo que me dá na telha. E o que me dá na telha é justamente o pecado. Eu viver de acordo com os meus impulsos, meus desejos, minha vontade forjada no pecado. No reino das trevas, essa é a lógica. Mas e no reino de Deus? Não é assim. Em outras palavras, se nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para a sua luz, nós temos que agora viver de acordo com os valores do reino da luz. Porque se eu não viver de acordo com os valores do reino da luz, eu nunca vou desfrutar a alegria completa. Eu nunca vou desfrutar a felicidade plena. Eu nunca vou desfrutar a vida abundante. Por quê? Porque eu estou tentando viver em um reino com os valores de outro reino. Eu estou tentando viver na luz com a lógica das trevas. Eu estou tentando viver na luz com os mesmos sentidos de vida que eu encontrei nas trevas. Não vai funcionar. Então é por isso que Jesus faz um vínculo entre o seu exemplo e o que deve ser a conduta dos seus discípulos. E no final ele diz o quê? Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Se você viver como eu vivi, você vai ser feliz. Porque a minha vida é o padrão do reino da luz. O meu ensino é o padrão do reino da luz. O que Jesus quer da gente? Que a gente tenha
vida plena, vida abundante. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Para que isso tudo seja possível, o que ele precisou fazer? Não só vir aqui direto para a cruz morrer e tá feito o negócio. Não, ele teve que nos ensinar a viver na luz. Então as suas palavras e as suas ações são mandamentos para nós. Por que eu obedeço sem peso? Por que eu obedeço Jesus sem ter sobre mim o peso da regra, da ordem, o chicote do mestre? Por que eu obedeço Jesus dessa forma? Porque eu descobri que na luz eu só encontro e desfruto essa felicidade plena obedecendo. Por que eu obedeço sem peso? Porque obedecer me traz a alegria, me trará a felicidade plena, me trará a alegria completa, me trará o desfrutar do amor do Pai. Por isso eu obedeço. Não obedeço para ser salvo. Não obedeço para que Ele me dê alegria em troca. Não obedeço para que Ele me abençoe em troca. Obedeço porque se eu fizer como Jesus fez, se eu seguir o seu exemplo, se eu andar como Ele andou, então eu vou experimentar a mesma alegria que Jesus experimentou. Eu vou experimentar e desfrutar do mesmo amor que Jesus experimentou, desfrutou. Essa vem a ser a lógica, então, que relaciona essa perfeição entre a obediência e a abundância. Só é possível a abundância de vida prometida por Jesus, a abundância de felicidade, a abundância de alegria, se eu obedecer ao ensino de Jesus, se eu fizer como Ele nos fez, se eu agir como Ele agiu, se eu obedecer todos os exemplos que Ele deixou para nós. A obediência a Jesus é a expressão do nosso amor, do amor de Deus em nós. Duas coisas que esse texto destaca, né? Que é andar como Jesus andou e obedecer a sua palavra. Então, a obediência a Jesus é a expressão de que o amor de Deus está em nós. Agora a gente tem que pensar em termos de ambientes. Se eu estou num ambiente novo, que é o reino da luz, e o reino da luz é estar onde Deus está, porque Deus é luz, não é isso? E nele não há treva alguma. Então, se eu estou na luz, eu estou onde Deus está. E a carta de João, além de afirmar que Deus é luz, e portanto eu estou no seu reino de luz, faz uma outra afirmação sobre Deus, que Deus é amor. Se eu estou na luz, aonde eu estou? Eu estou no seu amor. Esse é o meu ambiente de vida novo. É aqui que eu moro agora. Eu não moro mais na insegurança e no medo. Eu não moro mais nas trevas e no tudo aquilo que ela representa. Aonde eu moro? Eu moro na luz. Eu moro no seu amor. Se eu moro na luz e eu moro no seu amor, tem um modo de vida dentro desse amor e dentro dessa luz. Seguir o caminho do meu irmão mais velho. Seguir o caminho de Jesus Cristo. Andar como Ele andou. Viver como Ele viveu. Obedecer aos seus mandamentos. Se a gente quiser colocar em outros termos, para pensar o quanto isso é mais simples, olhando dessa perspectiva. Se Jesus é bom o suficiente para salvar você, Ele deve ser bom o suficiente para te ensinar como viver a vida. Concorda comigo? Como é que Ele pode ser bom o suficiente para salvar você? Mas aprender a viver a vida, deixa eu aprender a viver a vida com os meus seriados de televisão. Deixa eu aprender a viver a vida com os grandes empresários que têm os reality shows deles. Deixa eu aprender a viver a vida com esses caras que estão nas revistas, atores, jogadores de futebol, líderes. Deixa eu aprender com eles a viver a vida. Tem uma incoerência, né? Pede para esse cara salvar você. Pede para esse sujeito morrer na cruz por você. Vai funcionar? Não vai funcionar, né? Daí vem então a questão, o que a gente está querendo de Jesus? A gente está querendo só o seu sacrifício, o perdão para os pecados e a vida eterna? Que raio de relacionamento utilitarista é esse? Que relacionamento mercenário é esse? Será que essa é a proposta do Evangelho para nós? Será que isso é que a gente está indo atrás? A gente tem que tomar cuidado com isso.
Se Ele é bom o suficiente para me salvar, eu preciso crer que Ele é bom o suficiente para me dizer como eu devo viver minha vida. Preciso entender que Ele é a pessoa que sabe o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Preciso olhar para cada uma das suas palavras, cada um dos seus exemplos, os passos dele, e construir a minha vida em torno disso. Caso contrário, eu sou um mercenário que só está querendo dele a salvação eterna. Mas não é isso que ele veio nos trazer. Ele veio nos trazer a salvação aqui e agora. Porque aprender a viver com Jesus, isso significa salvação. Isso significa ser salvo. A obediência foi uma marca na vida de Jesus. E essa é uma memória que os discípulos preservaram do seu mestre. Por que Jesus pode nos dar a sua palavra e a sua ação e dizer o seguinte: obedece os meus mandamentos, siga os meus passos? Por que Jesus pode dizer isso? Porque ele foi o exemplo maior de obediência. Isso aqui é um hino que a igreja cristã primitiva cantava sobre Jesus. Uma parte dele diz assim: e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é uma marca que os discípulos têm sobre Jesus? E cantam isso: que ele foi obediente até a morte. Por que eu posso obedecê-lo? Porque obediência é um dos exemplos que ele deixou para mim. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês já têm desde o princípio, que é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a luz verdadeira, ou a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Continuação desse texto, lembrando que a primeira parte desse texto, do capítulo 2, é ele começar dizendo: filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Quer dizer, meu objetivo maior é que não haja pecado entre vocês. Mas ele sabe que aí a gente, pensar numa vida agora, mesmo tirado das trevas para a luz, completamente isenta de pecados, também não é verdade. Porque ele mesmo diz na sua carta: se você diz que não tem pecado, você está fazendo Deus mentiroso e a verdade não está em você. Então, nós temos que assumir uma realidade: nós pecamos, nós vamos pecar. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. A gente não tem como esconder isso de Deus. O nosso pecado não vai pegar Deus de surpresa, não vai surpreender Deus. Ele sabe que nós vamos pecar. O que Ele espera de nós? O que Ele espera de nós? É que quando pecarmos, e se pecarmos, que a gente confesse, que a gente traga o nosso pecado à luz. Lembra disso? O pecado é das trevas. Se eu estou na luz e eu quero pecar, eu estou agindo de acordo com as trevas. O que ele pede? Traga essas trevas para a luz. Porque quando você trouxer as trevas para a luz, o que a luz faz? Dissipa as trevas. É isso que ele está chamando a gente para fazer. Então, e ele faz isso nessa relação, então, de como é uma vida, então, onde eu luto contra o pecado. O que significa, na prática, trazer as minhas trevas para a luz? Obedecer Jesus. Obedecer o seu ensino. Por quê? Se eu faço da minha vida o seguir, melhor dizendo, vou reformular. Se eu construo a minha vida a partir do exemplo de Jesus, se eu sigo os seus passos, ou como ele disse, se eu ando como ele andou, eu não vou pecar. Porque em Jesus não há pecado. Então, o exemplo dele é esse. É trazer para a luz as minhas trevas pessoais. Porque na luz, essas trevas serão dissipadas. E aqui ele chega, então, nessa relação da obediência aos mandamentos, ao ensino de Jesus, como esse nosso caminho para vivermos na luz, para permanecermos no amor do Pai,
para nos relacionarmos com Ele de modo que Ele nos preencha com a alegria plena, completa, que é a alegria do reino da luz. Para que a gente desfrute de tudo isso, basta uma coisa para nós. E, gente, a vida cristã é a coisa mais simples que existe na face da terra. Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente ainda insiste em, primeiro, andar nas trevas. Segundo, a gente resiste a obedecer Jesus. E resistir, obedecer Jesus, tem duas formas de acontecer. Primeiro, é a minha ignorância. Quando é que eu não consigo obedecer Jesus? Quando eu não busco conhecer o seu ensino. Se eu não buscar as suas palavras, e se eu não buscar as suas ações, eu não tenho o que obedecer. Em outras palavras, sem leitura do Evangelho, sem leitura da palavra de Deus, eu não vou obedecer Jesus, porque eu não sei o que Ele ensinou. Eu não sei o que Ele disse, eu não sei o que Ele fez. Essa é uma primeira forma da nossa resistência à obediência a Jesus. A nossa resistência à obediência a Jesus é antecedida pela nossa resistência do conhecimento da palavra. Entende? É uma forma que às vezes a gente vai conseguir diagnosticar de uma forma muito fácil, né? Quantas pessoas você acha que tem aqui? Em uma semana de estudo da Bíblia sobre o tema do amor. Compara com o número de pessoas que estão aqui num domingo. É a mesma coisa? As pessoas estão buscando a mesma coisa? Não estão buscando a mesma coisa, infelizmente. Entende? Então, a gente gostaria que a Ibaviva toda buscasse conhecer o que a gente tem como liderança da igreja, como pessoas chamadas pelo Senhor, para instruir a gente no caminho de Cristo. Quer dizer, o interesse pelo ensino da Bíblia, por buscar na Bíblia a orientação para a vida, entendendo que as palavras e as ações de Jesus estão reveladas aqui, para mim, já revela um pouco dessa nossa resistência. Eu não obedeço a Jesus porque eu não busco conhecer as suas palavras e o seu ensino. Não me debruço sobre elas. Não quero aprender sobre isso. E por isso a gente não obedece a Jesus. Se eu não obedeço a Jesus, qual é a consequência que eu experimento na minha vida? Tudo aquilo que a gente viu até agora. Eu não desfruto da alegria plena. Porque no reino de Deus eu só vou viver plenamente se eu obedecer a Jesus. Eu não desfruto da plenitude do amor do Pai. Por quê? Porque eu só vou desfrutar da plenitude do amor do Pai obedecendo aos seus mandamentos. Se eu não conheço, eu não obedeço. Se eu não obedeço, eu não desfruto a vida plena. Eu não busco o conhecimento de Jesus, eu não posso obedecer a Jesus por isso. Portanto, aquele negócio de vida plena que Ele prometeu para mim já não tem mais muito sentido. Eu nunca experimento aquilo. Daí a gente vive, né, vendo na comunidade cristã pessoas que nunca encontram o prazer nenhum, a alegria nenhum na sua vida cristã. E as pessoas não sabem o porquê. É a simplicidade do Evangelho, gente. É só isso. Não tem mais do que isso, não tem complicação. É só isso. É só buscar o básico. É a palavra de Jesus, a ação de Jesus, segue o seu exemplo e desfruta de tudo aquilo que Ele prometeu como consequência da sua obediência. É só isso. Tem nada além disso. É uma simplicidade incrível, mas a gente tende a complicar todas as coisas. Aí a gente chega nesse texto, onde ele fala do mandamento novo e do mandamento antigo, o mandamento antigo que não é novo e é novo que não é antigo. Fica meio confuso a forma como ele coloca isso no texto, né? Eu lhes escrevo, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, e depois, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Então, o que isso daqui tem a ver? Bom, primeiro, aonde está a novidade desse mandamento antigo? Certo? É um mandamento que não é antigo, mas ao mesmo tempo é um mandamento que é novo. Ele disse o seguinte: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aonde está a novidade do mandamento? Aonde está a novidade desse mandamento?
O mandamento é antigo. E óbvio que tudo que ele tem falado sobre o mandamento, o maior deles e o que resume todos eles, como a gente tem visto, é o amor. Então, esse mandamento é um mandamento antigo. A gente já conhecia ele, o povo de Israel já conhecia ele, não tem nenhuma novidade em dizer para você amar o seu próximo. O que há de novidade? A possibilidade desse mandamento ser cumprido do jeito que Deus planejou. A possibilidade de cumprirmos esse mandamento do jeito que Deus sempre pensou no amor ao próximo. Então, a forma como ele colocou isso no texto, o qual é verdadeiro nele e em vocês, e aqui está o segredo da novidade do mandamento. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Com essas trevas se dissipando e já vermos brilhar a verdadeira luz, é que o mandamento se torna novo. É justamente no dissipar das trevas e o brilhar da luz, é que esse mandamento antigo ganha a sua vida, ganha a sua força e se torna de fato um mandamento possível de ser cumprido do jeito que Deus sempre planejou. Não do jeito que os fariseus, que os legalistas cumpriam esse mandamento, de forma alguma. Mas do jeito que Deus sempre teve a intenção ao nos dar esse mandamento. Vamos por partes. O mandamento que era para produzir vida, produziu morte. E aqui a gente está falando do mandamento que não é novo, o mandamento antigo. O mandamento antigo era para produzir vida. Só que na realidade o que ele produziu? Na realidade ele produziu morte. Olha essa palavra de Paulo em Romanos. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Olha essa palavra de Paulo. O mandamento era destinado a produzir vida. Só que o que ele produziu no lugar de vida? Ele produziu morte. Como isso é possível? O mandamento não veio de Deus? O mandamento veio de Deus. Se ele veio de Deus e Deus deu o mandamento para produzir vida, significa o quê? Que o mandamento era ineficaz? Não tinha força suficiente? Não, ele tinha tudo isso. O mandamento era perfeito e a intenção era produzir vida. Mas ele produziu morte por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o mandamento que era para produzir vida, na verdade, acabou produzindo a morte. Porque esse mandamento teve uma sabotagem. Ele foi sabotado. Foi sabotado pelo quê? Foi sabotado pelo pecado. O pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento, ele me matou. Essa sabotagem do mandamento por causa do pecado, como é que a gente poderia entender na metáfora que João utiliza de luz e trevas? Mandamento é luz. Mandamento é luz. Que foi dado aos homens, foi dado ao povo de Israel, a Moisés, etc. Por meio de quem? Por meio de Moisés. Como é que esse mandamento simbolicamente é representado na história de Israel? Com as tábuas da lei. Então é um mandamento escrito por homens em pedras. Ali foi escrito o mandamento e dado para os homens. O mandamento, então, que é luz, foi colocado em tábuas de pedra no reino das trevas, que é o reino dos homens. O que acontece? Nas trevas, eu não consigo ler esse mandamento como luz. Nas trevas, eu leio esse mandamento ofuscado pelas minhas trevas. Aquilo que era para ser luz se torna para mim o quê? Algo obscuro, nebuloso, onde eu só consigo enxergar em parte. Eu enxergo parcialmente e da minha perspectiva influenciada pelas trevas. Aquilo que era a própria luz, o mandamento de Deus, então chega até nós e eu não consigo entender esse mandamento. Porque o que existe entre eu e o mandamento? As minhas trevas. E como a gente é muito esperto como ser humano, o que a gente faz? A gente utiliza o mandamento para poder pecar. Olha que coisa sensacional que a gente faz.
Como ser humano, a gente se aproveita do mandamento, a gente distorce o mandamento, a gente faz com que o mandamento nos dê a licença para pecar. É aquele negócio de achar brecha na lei, sabe como que é isso? Tem advogado aqui no meio, não tem? Então, achar uma brecha na lei, né? Quer dizer, a lei foi dada, a gente acha uma brecha, mas a gente tem como dar uma contornada. Não, mas não é bem assim. Isso é uma questão de interpretação, né? Isso é uma questão hermenêutica, a gente pode ver com outro olhar e etc. e tal. A gente fez isso com o mandamento de Deus, encarou como lei. E essa lei sujeita à interpretação, sujeita à nossa visão. Só que qual que é o problema? A lei foi reinterpretada ao longo de tantos e tantos séculos por esse povo, mas essa interpretação nossa é uma interpretação feita a partir das trevas, a partir do pecado. A interpretação do mandamento de Deus é distorcida, porque a forma como eu leio o mandamento é por meio do pecado. É isso que Paulo está querendo dizer, que a lei foi enfraquecida pelo pecado. A lei foi sabotada, o mandamento foi sabotado pelo pecado. E esse mandamento, então, que era para produzir vida, gerou a nossa morte. Então, essa é uma primeira constatação sobre esse mandamento antigo. Ele não pôde produzir vida. E, na verdade, não era essa a sua intenção. Deus nunca teve essa intenção de dar um mandamento para nós, onde por meio desse mandamento a vida plena chegasse até nós. O mandamento foi destinado a produzir vida, mas por causa do pecado ele é corrompido. Agora, quando vem Jesus, o que acontece? As trevas não derrotaram a sua luz. Aonde o mandamento falhou, Jesus triunfa. Entende? Então, aquilo que era o mandamento é substituído por Jesus. E o seu mandamento agora o que é? É trazer à luz aquilo que sempre foi a intenção de Deus por trás do mandamento antigo. Agora Jesus traz aquele mandamento de volta para a luz e nos faz enxergar aquele mandamento na sua luz. Quando enxergamos o mandamento na luz, sem mais a influência das trevas, o que acontece? A gente descobre que aquele mandamento, na verdade, é a nossa vida. Que aquele mandamento, na verdade, é o caminho para desfrutarmos da plenitude de vida, para permanecermos no amor do nosso Pai. Onde o mandamento nos matou, Deus produziu vida. E essa é uma palavra importante. Aonde o mandamento nos matou, trouxe a morte para nós, Deus acabou produzindo vida. Palavra de Paulo aos Gálatas. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Como é que o povo, e isso é só a partir de Jesus que eles conseguem interpretar dessa forma, né? O que acontece na relação com a lei? A gente tem a lei de Deus, a gente utiliza essa lei para o nosso benefício. Eu utilizo essa lei para conseguir pecar. Essa é uma verdade. Isso me leva ao quê? A manter um relacionamento com Deus por intermédio da lei. Onde eu posso chegar para Deus e dizer, escuta aqui, eu tenho que receber tal coisa porque eu tenho cumprido todos os seus mandamentos. Senhor, olha como eu sou bom, eu cumpro todos os mandamentos já. Né? Lembra lá do jovenzinho que chega para Jesus? Não é isso que ele fala? Eu sou o cara, eu já cumpro todos os mandamentos. Ah, você cumpre os seus mandamentos? Deixa eu ver como é que está o seu coração. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí já não deu certo, né? Então você não está cumprindo mandamento nenhum, porque você não faz a mínima ideia do sentido desse mandamento. Você está cumprindo a lista de regras, mas a intenção do mandamento você não entendeu ainda. A transformação do coração não aconteceu, você está preso aos seus bens. Significa que o mandamento que você cumpre é só uma lista de regras. Ele não mexeu com o seu coração. Entende? Então, esse mandamento que o homem utilizava como a sua autojustificativa diante de Deus, ou seja, como é que eu sei se eu estou salvo? Se eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Então, cumprindo os mandamentos de Deus, eu garanto a minha salvação, assim como eu garanto a bênção de Deus sobre a minha vida. Nisso, tudo que o mandamento faz, ele mostra, na verdade, a corrupção do nosso coração.
Quando Deus nos dá esse mandamento, para que esse mandamento acabasse sendo usado dessa forma para o ser humano, como autojustificativa, o que ele revela? O quanto o nosso coração é corrompido. O quanto o nosso coração é voltado para si mesmo, para se garantir. Com isso que o mandamento trouxe a condenação sobre todos nós. Ele encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a salvação, para que a justificação viesse por meio de Jesus Cristo. Não pelo mandamento, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Daí a gente volta naquilo que João disse na carta. Quem é que me tira das trevas? Não é o cumprimento do mandamento. Não sou eu que saio das trevas pelas minhas próprias pernas, pelos meus próprios méritos. É Jesus Cristo quem me tira das trevas e me leva para a luz. O novo mandamento, agora, é aquele que pode gerar vida. Ao contrário do antigo mandamento, ofuscado pelo pecado, corrompido pelo pecado, ele nos deu um novo mandamento. E esse novo mandamento gera vida. 2 palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E outra palavra de Jesus. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Como é que esse novo mandamento agora pode ser cumprido? Por causa de Jesus. Como é que Jesus enxerga o mandamento? Como vida. Porque, de novo, Jesus não enxerga as coisas como nós enxergamos. Jesus enxerga as coisas com outros olhos. Ele enxerga como Deus enxerga. E quando ele olha para o mandamento, ele vê a intenção do Pai naquele mandamento. É por isso que Paulo fala que aquele mandamento que nos trouxe a condenação foi gravado naquelas tábuas em pedra. Agora, a nova aliança que chegou até nós e nos traz vida é aquela que foi escrita no nosso coração, com o Espírito do próprio Deus que foi colocado dentro de nós. É ali, no nosso íntimo, que estão gravadas as palavras do Senhor. É ali que Jesus está causando toda a sua transformação. A revolução que Ele está causando dentro de nós acontece a partir desse coração que é renovado, de acordo com a vontade do Pai, onde todos estamos sendo feitos à imagem de Jesus Cristo. É nesse coração que está sendo transformado que acontece toda essa revolução que Ele está gerando em nós. Então, por que esse novo mandamento é aquele que gera vida? Porque é o novo mandamento que agora pode ser cumprido, não quando eu observo uma lista de regras, mas quando eu olho para Jesus. Como é que eu vou cumprir o mandamento que gera vida? Seguindo os passos de Jesus, andando como Jesus andou. Daí vem sempre aquela pergunta, o que do Antigo Testamento a gente tem que obedecer? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito. Né? A gente tem todas aquelas listas, aquelas leis, aquelas coisas todas em Levítico, em Deuteronômio, no Êxodo. O que daquilo tudo eu tenho que obedecer? Você não precisa ler nada daquilo para você saber o que você precisa obedecer. Você só precisa de uma coisa. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você entendeu o mandamento. Como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? O caminho está dado. Siga os passos de Jesus. Seja igual a Ele. Ouça as suas palavras e decida construir a sua vida em cima dessas palavras. Veja as suas ações e siga essas ações. Faça o que Ele fez. Fale o que Ele falou. Pense como Ele pensava. Relacione-se com o Pai do jeito que Ele se relacionava com o Pai. Se eu fizer isso, eu já entendi o que Deus quis. Eu já estou livre de toda a condenação, eu já estou livre do peso do mandamento, porque agora o meu negócio é com Jesus. Não é mais com um monte de tábua de pedra. O meu negócio é com Jesus. E é com Ele que eu ando. Ok? Esse amor, e essa é uma pergunta que eu vou levantar agora, mas de antemão eu só vou tentar responder amanhã. Esse amor é só prática? A gente costuma ouvir muito isso. E eu mesmo já ensinei isso, bom, não vou adiantar a resposta de amanhã, mas enfim, que o amor cristão não é uma questão de sentimento.
que o amor cristão é ação, é prática. A gente ouve muito isso, não é? Você já deve ter ouvido. Que o amor cristão é prática, não é sentimento. Será que é isso mesmo? Será que esse negócio existe? Será que eu posso fazer o bem por uma pessoa somente por fazer o bem? Somente pela prática? Somente pela ação? Será que o sentimento não está envolvido em nenhum momento nessa história toda? A palavra de João parece me indicar um caminho diferente para essa máxima evangélica de que o amor cristão é prática e não sentimento. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Se o amor cristão é só prática, por que ele fala em termos de sentimento? Ódio é sentimento. Por que ódio é um sentimento e o amor é só prática? Certo? Mas isso é um assunto que está no texto, eu não podia deixar de mencionar, mas amanhã a gente volta a tocar nesse assunto. Abra lá em 1 João, capítulo 4, aqui está errada a referência. É 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ok? Então, a gente volta para o assunto do amor, como ele propôs na sua carta, e aí a gente entra então para esse caminho que é trilhado do medo para o amor, em direção ao amor. A primeira parte do texto, ele fala um pouco para nós sobre como esse caminho foi aberto. Do medo para irmos até o amor. Como é que nós fazemos essa jornada, então? Medo é onde a gente vive. Medo é a nossa casa, como a gente já mencionou antes, e a gente vai mencionar mais aqui para frente. O medo é a nossa existência. Então, ele vai colocando esses paralelos ao longo de toda a sua carta, né? Primeiro paralelo, luz e trevas. Aonde a gente mora? Nas trevas. E Jesus nos resgatou das trevas para a luz. Fala de amor e ódio, como a gente viu. Fala de amor e medo. Fala de andar obedecendo os mandamentos ou não obedecendo os mandamentos. Fala da obediência prática e da obediência de boca para fora, a hipocrisia. Então ele vai estabelecendo todos esses paralelos. E aqui ele fala de dois ambientes, de dois lugares onde eu posso viver. O lugar onde todos nós vivemos, por causa do pecado, é o medo. E Jesus Cristo abriu o caminho para sairmos do medo e irmos para o amor. E é lá que ele quer que a gente permaneça. Ok? O caminho do medo para o amor. A abertura ele fala da seguinte forma. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Como é que Jesus abriu o caminho para que deixássemos o medo e fôssemos para o amor? Ele abriu o caminho por intermédio do seu próprio sacrifício. Por intermédio daquilo que ele fez. Ele se fez o caminho do medo para o amor. O Evangelho de João, a gente mencionou ontem, não faz essa afirmação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa metáfora do caminho, de novo aparece na cena, né? Ele é aquele, então, que possibilita, por meio do seu sacrifício, por meio daquilo que ele fez por nós, ele abriu essa possibilidade de deixarmos o medo e irmos para o amor. Mas ele faz isso em um mundo que não conhecia esse amor, que não fazia a mínima ideia do que era esse amor. Tudo que conhecia sobre Deus no contexto de Jesus era por meio da lei,
E nessa lei não tinha o amor presente. Por isso que quando Jesus falava do Pai e do seu amor, ele causava uma estranheza gigantesca nos seus ouvintes. Porque eles nunca tinham pensado em Deus dessa forma. Quem é Deus para eles? Deus é o que deu a lei. Se ele é o que deu a lei, ele é legislador, ao mesmo tempo ele é juiz, e é ele que está ali o tempo todo avaliando a sua vida para ver se você anda obedecendo a lei ou desobedecendo a lei. E esse Deus que é legislador e juiz, esse Deus é aquele que está lá para punir os desobedientes e abençoar os obedientes. Essa é a visão que os caras tinham sobre Deus. Falar de um Deus que é amor, isso é complicado. Isso me lembra, por exemplo, a história de Jonas. O livro de Jonas é um livro que trata exatamente desse conflito da história de Israel, do povo de Israel, em entender esse amor de Deus. Se você abrir comigo, só vamos ler 2 textos de Jonas rapidinho, só para ilustrar um pouco esse conflito. Abre lá em Jonas, 1º capítulo e o 4º capítulo. Jonas capítulo 1. Acharam aí? Jonas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, até aí. O profeta é chamado pelo Senhor para pregar a sua palavra contra Nínive, porque a maldade de Nínive havia subido até ele. Chega para Jonas, dá a missão. Jonas ouve o que Deus tem para dizer, vira as costas e vai embora, sem dar nenhuma explicação, sem dizer absolutamente nada, vira as costas, deixa Deus falando sozinho e vai fazer um passeio de barco. Aí você fica se perguntando, por que isso? O que acontece com esse profeta? Por quê? Quando você compara com todos os outros profetas, eles todos deram uma objeção para Deus. Eles olharam para si e viram algum impedimento. Eu não sei falar direito, eu sou muito jovem, eu sou pecador. Os caras sempre davam uma desculpa para Deus. Jonas não. Jonas não dá desculpa nenhuma, não questiona nada, simplesmente vira as costas e vai embora. Daí acontece tudo aquilo que a gente já sabe, né? O Senhor manda uma tempestade contra aquele navio então vai quase se despedaçando, o pessoal vai perguntar o que Jonas tinha feito, ele se identifica como servo de Deus, que tinha fugido de Deus, pede para que seja jogado no mar, para que a vida dessa turma toda seja preservada. No mar, ele é engolido por um grande peixe, e dentro do grande peixe ele dirige a sua oração a Deus, e ali Deus traz ele de volta à vida. Chega no capítulo 4, no capítulo 3, o Senhor volta a falar com Jonas, dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela, e a mensagem que lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, essa 2ª chamada do Senhor para Jonas é uma chamada que Jonas agora obedece, quer dizer, aprendeu a lição. Né? Ouviu Deus, decidiu obedecer Deus e obedeceu com excelência. Né? A cidade precisava de 3 dias para ser percorrida, ele saiu correndo que nem um louco e fez tudo em 1 dia só, proclamando a palavra do Senhor contra Nínive. Ok? Daí o que aconteceu? O absurdo do ponto de vista de Jonas e de toda pessoa que não entende esse Deus como de fato ele é, vem no fato de que os ninivitas se arrependem e creem no Senhor. E era exatamente o que o profeta não consegue entender. Por quê? O que vem a seguir? Deus vai lá e perdoa os ninivitas. Deus vai lá e, conforme o texto vai dizer, se arrepende de destruir os ninivitas. Olha o versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Quer dizer, a gente não sabe disso, né?
Ele está dizendo agora, né? Então você, como leitor, vai ficar surpreso com as palavras dele. O motivo dele ter virado as costas e deixado Deus falando sozinho foi esse. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esse Jonas é sensacional, porque ele mostra essa dificuldade humana do povo de Deus, dos filhos de Deus, de entenderem de fato o coração desse Deus. Qual é o motivo de Jonas ter fugido? Qual é o motivo de Jonas estar irritado com Deus? Por que que Jonas está enfurecido a ponto de querer morrer? Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus é compassivo. O que Jonas queria? Queria mais é ver os ninivitas destruídos. Ele queria que ver o circo pegar fogo. Essa era a intenção de Jonas. Ele foi lá proclamar a destruição de Nínive. Só que os caras se arrependem. E porque eles se arrependem, Deus também se arrepende. Falou, então não vou destruir mais. E aí quando ele vê isso, ele fica enfurecido. E aí o que ele acusa a Deus? Ele acusa a Deus de ser amor. Ele acusa a Deus de ser misericordioso. Ele acusa a Deus de ser compassivo. E por conta desse amor, porque você é todo amor, todo misericórdia, todo coração mole, eu quero mais é morrer. Para mim, eu não quero mais viver com o Senhor e etc. Quer dizer, essa é a compreensão, né, nessa paródia toda de Jonas, é a compreensão que os judeus têm sobre Deus, quando Jesus chega para exercer seu ministério. É essa visão, de que Deus é aquele que está lá para punir quem faz o errado e abençoar quem faz o certo. Só que Jesus chega na história dizendo o seguinte, não tem quem faça o certo. Não tem quem faça o certo. Todo mundo faz errado, porque todo mundo está debaixo do mesmo pecado. A diferença de vocês, povo de Deus, para os outros povos, é que vocês pecam conhecendo a lei de Deus, o que talvez faz de você pior do que os outros. Porque você conhece e peca. Entende? Então não tem quem faça certo. E ele vem mostrar que esse Deus é Pai, que esse Deus é todo amor e que está aqui para perdoar incondicionalmente. Não importa quem, não importa o que tenha feito, ele vem para perdoar incondicionalmente. Então esse amor possível de ser agora vivido é trazido à realidade por Jesus Cristo. Algo que eles desconheciam. Eles só conheciam Deus como juiz. Jesus vem apresentar Deus como Pai. Eles só conheciam Deus como o justo juiz que pune quem faz errado e abençoa quem faz certo. Jesus vem mostrar um Deus que é todo amor, todo graça, todo misericórdia e todo compaixão, que perdoa qualquer um sem nenhuma distinção. Então ele abre esse caminho de uma vida possível, fora do medo, no amor. Isso nos leva a uma palavra sobre confiança e permanência. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Grifa isso na sua Bíblia, dá um jeito de colar em algum lugar que você possa ler todo dia esse negócio. Confiamos nesse amor. Esse é o segredo da permanência. O segredo da vida com Deus. O segredo de uma vida que vive agora na luz, porque quer viver na luz. Porque descobriu que viver na luz é melhor do que viver nas trevas. Porque descobriu que obedecer a Jesus é o que vai me trazer vida plena, como consequência natural. É a lógica do reino da luz. Se eu fizer o que Jesus fez, se eu andar como Jesus andou, então naturalmente eu passo a desfrutar a felicidade plena do reino da luz. Quando? Quando eu confio nesse amor. E para nós, isso aqui pode ser fácil, pode parecer que está fácil, pode parecer que não, mas eu já confio no amor de Deus. De novo, cuidado com esse negócio. A carta de João é brilhante por isso. Eu já confio nesse amor. Aí João sempre vem dizer, então, aquele que diz que já confia, mas age desse jeito, está mostrando que tem alguma coisa errada. Aquele que diz que ama, mas na verdade faz isso, então... Quer dizer, a gente pode dizer que confia. A gente pode pensar que confia. Mas essa confiança se revela na forma como nós vivemos.
Essa confiança no amor de Deus se revela na forma como nós construímos a nossa vida. Não é discurso, não é uma questão de saber que Ele me ama, mas é desfrutar desse amor, desfrutar dessa confiança, experimentar e poder dizer com as minhas ações que eu confio nesse amor. Quando eu não preciso de absolutamente nada além desse amor, eu estou dizendo que eu confio nesse amor. Quando eu não busco mais amor em nenhum outro lugar, eu estou dizendo que eu confio nesse amor. Enquanto eu luto dentro de mim com os outros amores, buscando amores onde eu não serei satisfeito, amores que não vão me preencher, o que eu estou dizendo é que, na verdade, eu disse que confio, mas na prática eu estou mostrando que eu ainda não confio. Então a palavra de João, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Há uma relação, portanto, entre a confiança e a permanência. Eu preciso confiar, porque nessa confiança eu sei que eu não vou precisar mais buscar esse amor fora de Deus. Eu posso permanecer nele, ele me basta. Esse amor me basta. Esse amor me é suficiente. Eu não preciso mais procurar ele em lugar nenhum. Quando eu confiar mesmo nesse amor, eu posso permanecer nele. Enquanto eu busco amor fora de Deus, eu estou trazendo uma autoavaliação da minha vida, que eu ainda não confio nesse amor como eu deveria confiar. É por isso que a gente busca amor fora de Deus. O que é buscar esse amor fora de Deus? Na verdade, é muito simples a gente diagnosticar. Fora de Deus, a gente acha que a gente busca amor, mas na verdade, a gente está vivendo no medo. Por quê? Porque no amor de Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pensa então comigo no amor e no medo como duas casas. Jesus fez com que o amor fosse a nossa casa. Ele nos mostrou essa casa, ele nos indicou o caminho até essa casa e ele se propôs a dar a mão para nós e caminhar conosco nessa trajetória do medo para o amor. E é lá que eu quero morar nesse amor. Quando eu entrar nessa casa, eu vou descobrir tudo aquilo que esse amor tem para me oferecer. E tudo aquilo que eu sempre procurei eu encontro nessa casa. A casa do Pai, onde Deus está. Porque Deus é amor. Estar no amor é estar em Deus. Estar numa união perfeita com Deus, onde não há mais o medo. Mas, o que acontece? Quando eu ainda não confio nesse amor, o que eu vou fazer naturalmente? Sair da casa do amor e ir procurar amor na casa do medo. Porque todos os amores que eu encontrei na casa do medo, na verdade não são amores. É o meu jeito humano e pecador de buscar preencher um vazio que eu tenho dentro de mim. A minha falta, a minha ausência é de amor, mas eu não sei como preencher isso. E esse amor do Pai é bom demais para mim. É elevado demais para mim, é pleno demais para mim. E eu não me vejo digno desse amor. Diante do meu pecado, eu não me vejo digno desse amor. Eu continuo pecando. Eu ainda peco, e toda vez que eu peco, eu me sinto pequeno diante desse amor. E isso me leva a um sentimento de indignidade diante desse amor. Não me vejo pleno. Não me vejo capaz de desfrutar esse amor. Quando isso acontece, para onde eu vou? Eu fujo para a casa do medo. E na casa do medo, eu vou ter as minhas experiências de amor, que na verdade são experiências de pecado. Quem ilustra muito bem isso é Jesus na parábola do filho pródigo. Ou nas parábolas dos filhos pródigos, né? Porque naquela ele vai mostrar a realidade de dois filhos. Dois filhos que estavam na casa do pai. Um decide ir embora e procurar amor fora da casa do pai. Não é isso que acontece? Ele vai e gasta toda a herança do pai, tudo que recebeu do pai,
com prostitutas. Busca preenchimento de um vazio que ele tem por intermédio do sexo, dos jogos, da bebida, de tudo aquilo que o ser humano busca para satisfazer a sua necessidade de amor, a sua necessidade de carinho, sua necessidade de afeto, sua necessidade de acolhimento, sua necessidade de abraço, sua necessidade de cuidado. A gente busca isso onde? Em todos esses lugares. É onde a gente está buscando. E aí o pai fica onde? O pai está em casa, deixa o filho ir. Ele não vai trancar o filho em casa, porque ele é amor. Então ele não pode trancar o filho em casa. Porque quem tranca o filho em casa é escravizador, e o amor do pai não escraviza. Ele deixa o filho embora. Deixa o filho embora, só que esse filho cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra que todo o amor que ele sempre precisou, que ele sempre buscou, na verdade ele tinha na casa do pai. E ele se põe de volta. Quando o pai o recebe de volta, sem condições nenhuma, sem pedir retratação do que foi feito, sem pedir o pagamento de volta de todo o gasto que ele teve, etc., o que o filho que ficou na casa revela? Que na verdade ele sempre esteve na casa do pai, mas ele nunca esteve de fato na casa do pai. Ele nunca esteve no amor do pai. O filho que ficou fica ressentido porque o pai recebe de volta o irmão que tinha gastado todo o dinheiro da herança e tratado o pai como morto. Virou as costas para a família, agora o pai recebe ele de volta e melhor do que me trata. Esse ressentimento também é uma ausência do amor. É alguém que não confia no amor. E os dois filhos, na verdade, estão bem distantes da casa do pai. E ele chama os dois de volta. Quer dizer, essa é uma ilustração que eu acho que faz todo sentido para pensarmos aonde nós temos buscado esse amor. O texto diz claramente, nesse amor não há medo. O meu medo, em princípio, é o medo que me afasta de Deus. É o medo do próprio Deus. E esse medo que me afastou de Deus é onde eu vou construir a minha vida. Eu construo a minha vida no medo. Eu vivo as consequências desse medo. A minha necessidade de aceitação. Os ciúmes que eu tenho de um colega de trabalho. Os ciúmes que eu tenho de pessoas que talvez aos meus olhos podem ser melhores do que eu. Tudo isso, gente, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, tudo isso são sequelas desse medo. A minha necessidade, o meu vazio, a minha carência como ser humano, a minha necessidade de ser aceito, o meu medo de agir de um jeito, de trabalhar de um jeito, de fazer as coisas e não ser reconhecido por aquilo que eu fiz. Tudo isso são sequelas desse medo que reina sobre cada um de nós. Porque o medo, na verdade, é descrito na Bíblia como a consequência do pecado. Mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Qual é a consequência do medo? Qual é a consequência do pecado? É o medo que me leva para longe de Deus. O medo me faz me esconder de Deus. Mas e quando eu estou no amor? Eu não tenho mais nada para esconder. Porque no amor o que eu descobri? Ele sabe quem eu sou. Ele me vê com como de fato eu sou. Esse Deus conhece todas as minhas imperfeições. Conhece todas as minhas inseguranças. Conhece todos os meus vacilos. Todos os meus maus desejos. E esse Deus me ama como eu sou. Inverte o jogo. Se as pessoas que dizem que te amam soubessem de tudo, absolutamente tudo que existe no seu coração, elas continuariam do seu lado? Te amariam da mesma forma? Pode até ser que por conveniência permaneceriam do teu lado. Mas te amar da mesma forma? Não. Não. Porque quando eu olho para dentro de mim e eu enxergo tudo o que de fato eu sou e tantas coisas que eu nem sou capaz de enxergar em mim por causa do meu pecado, eu tenho dificuldade de amar a mim mesmo.
quanto mais as pessoas que estão ao meu redor. Se a gente vivesse absolutamente sem nenhuma mentira e sem esconder absolutamente nada de ninguém, se as pessoas pudessem ver o nosso coração como ele é, não as nossas palavras, as coisas que a gente... Não, as coisas que passam pelo nosso coração. Os desejos do nosso coração. Se as pessoas vissem tudo, absolutamente tudo, elas continuariam a nos amar? Não. Só que esse Deus te ama. Só que esse Deus continua a te amar. E te ama tanto que enviou o Filho dele para morrer no teu lugar. O medo é o que nos afasta desse Deus, nos manda para longe dele. Quando Jesus vem e abre a casa do amor e nos mostra o caminho do amor, é esse o convite que ele está fazendo. Não importa o que te levou a sair da casa do amor, o que você fez lá na casa do medo e o que te trouxe de volta. O amor do Pai sobre você sempre permaneceu o mesmo. O Pai nunca deixou de amar você, porque o amor do Pai por você não está condicionado àquilo que você tem a oferecer para Ele. O amor do Pai por você não está condicionado àquilo que você tem de bom. Não está relacionado às suas qualidades morais. Não está relacionado ao seu passado. O amor do Pai não está relacionado a nada disso. O amor do Pai é incondicional e esse é um amor que a gente não conhece enquanto seres humanos por causa do pecado. Essa é a casa do amor para onde o Senhor nos leva. Tudo o que Ele pede é o seguinte: confie no meu amor e permaneça no meu amor. Pare de buscar amor fora do Pai. Não vale a pena buscar amor fora do Pai. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen. E em um determinado momento do texto, ele falando muito sobre a sua própria jornada espiritual, ele diz o seguinte: o amor de Deus por mim era limitado pelo meu medo de seu poder, que me parecia prudente manter uma distância razoável, mesmo que o desejo por proximidade fosse imenso. O estágio final da vida espiritual põe de lado todo o medo do Pai, a ponto de ser possível tornar-se como Ele, e Ele quer dizer aqui no amor incondicional. Enquanto o Pai suscitar medo, continua como estranho e não pode habitar em mim. Enquanto eu tiver com Deus uma relação de medo, o Pai continua sendo alguém estranho para mim. Eu continuo me sentindo desconfortável na presença dEle. E eu não consigo permanecer na casa dEle. Enquanto o sentimento que Ele suscita em mim for o medo. Tem uma coisa só que pode lançar fora todo o medo: o amor perfeito. E o que é o amor perfeito? Jesus Cristo morreu no seu lugar enquanto ainda nós éramos pecadores. Esse é o amor perfeito. Se confiarmos nisso de todo o nosso coração, os nossos sentimentos de incapacidade, ansiedade, insegurança, preocupação, cada um deles começa a cair, porque todos eles são sequelas do medo. Nossa ansiedade, nossa necessidade de aceitação, a nossa carência, a nossa preocupação, a nossa desconfiança, nossos ciúmes. O que é isso? Todos eles são sequelas do medo. Mas quando o Pai deixar de ser para mim alguém que me suscita medo, então eu entendi o que é viver na casa dele, o que é viver no amor e lá permanecer para sempre. Para encerrar, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Essa é a palavra de Jesus para nós. Por que vocês não precisam mais ter medo? Porque eu estou deixando com vocês a minha paz. Eu vim trazer para vocês o amor do Pai. E vim trazer o amor do Pai de um jeito que vocês podem confiar. Ele não veio trazer o amor do Pai no seu discurso. Ele veio trazer o amor do Pai na sua cruz. Ali Ele trouxe o amor do Pai. De modo que a gente de fato pudesse confiar nesse amor. Há quem diga
que a expressão não tenham medo é o 11º mandamento, pela quantidade de vezes que a Bíblia repete essa expressão. Não tenham medo, não temas. O que isso indica para mim é que essa sempre foi a vontade do Pai. Saia da casa do medo e venha para a casa do amor. Mesmo com todas aquelas histórias do povo de Israel, no meio das guerras, das leis, de sacrifício, de templo, sempre há essa mensagem embutida na história. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Porque isso traz à memória o pecado inicial, que é o medo, que gera o medo. E o medo me leva ao medo de Deus e me leva a esconder-me de Deus. E Deus dizendo, não precisam ter medo. Não precisam ter medo. Vivam no meu amor. Não importa o que vocês fizeram. Não importa quem vocês são. Não importa a sua história, o seu passado. Não importa os vazios que você tem dentro de você. Não importa os seus pecados. Não importa. Eu amo vocês de todo o meu coração. E dou o meu filho para morrer no lugar de vocês. Para provar o quanto eu amo vocês. Esse é o convite do Evangelho que sempre repousará sobre nós. Porque essa é a história da nossa jornada com Cristo. É isso que Cristo está pegando na nossa mão e nos conduzindo por esse caminho. Onde a cada dia Ele quer nos provar o tamanho do amor do Pai por nós. Isso é tudo o que Ele quer. Ele quer mostrar para você o quanto o Pai te ama. Para que você confie nesse amor e para que você permaneça nesse amor. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque esse amor é o amor onde hoje nós podemos viver. Desfrutar desse amor, Pai, deve ser a nossa alegria. E por tantos motivos a gente continua a buscar amor em lugares onde ele não pode ser encontrado. Por causa do nosso pecado, por causa das trevas que ainda estão dentro de nós, a gente insiste, Pai, em buscar o amor na nossa insegurança, no nosso medo, na nossa carência, no nosso ciúmes, na nossa desconfiança, na nossa ansiedade, na nossa preocupação. E tudo isso, Pai, que nos cerca e está dentro de nós, são provas diárias de o quanto ainda nós estamos longe de confiar plenamente no Seu amor. Pai querido, obrigado porque essas palavras, Senhor, nos colocam um caminho diante de nós, colocam diante da gente a porta, Senhor, que se abre para uma vida plena dentro do Seu amor. Que a vida de cada um de nós, Pai, seja uma vida que decida, de fato, colocar os pés na estrada, colocar os pés no caminho que é o próprio Jesus Cristo, que vai nos conduzir até a casa do amor. Para lá, Senhor, permanecermos para sempre. Para lá ficarmos para sempre e lá encontrarmos tudo aquilo que nós sempre precisamos. Porque na casa do amor a gente sabe que a gente nunca vai mais precisar do nosso medo. Que as sequelas do medo já não terão mais efeito sobre nós. Que na casa do amor a gente não precisa buscar reconhecimento. Que na casa do amor a gente pode ser quem você é, quem nós somos. E na casa do amor, Pai, a gente descobre que o Senhor nos ama como nós somos. Com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos conflitos. O Senhor nos ama como somos, porque o Senhor pode transformar esse nosso coração, para que nos tornemos semelhantes ao Senhor, para que amemos o nosso próximo incondicionalmente, da mesma forma como o Senhor nos ama. Que esse seja, Pai, o desejo do nosso coração. É nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.